Porque o jornalista Léo Dias, ele ficou bastante chateado com alguns famosos. Chateadinho. Chateado, depois que ele soube de algumas informações que eram falsas. Uai, mãe. Ó, ele deu uma notícia ali, não é? Aí, esses famosos que faziam parte dessa notícia, pelo jeito, reagiram de uma maneira muito inesperada com ele. Eita. E ele ficou realmente bem triste, bem chateado. Ele ficou bem chateado. O que acontece? Lembra da notícia? Eu até comentei ontem que saiu a notícia de que a Thaís e o Biel estariam grávidos, mas que logo essa notícia foi desmentida. Por isso a gente nem chegou a falar disso aqui. Sim. Quem deu essa notícia de que eles estariam grávidos foi o Léo Dias. Então foi ele quem publicou isso. Só que quando o casal disse que não estavam grávidos, ele ficou muito chateado, porque isso acabou um pouco com a credibilidade dele, né? Poxa, eu dei a notícia e agora eles vão lá e desmentem. E segundo o Léo Dias, ele tinha perguntado pro Biel se a Thaís estava grávida ou não. Aí a resposta do Biel foi que ele não queria falar sobre aquilo ainda. Isso já fez o Léo Dias entender que, sim, então ela deve estar grávida, ele prefere não falar. E aí o que ele fez? Foi lá e postou. Mandou que ela estava grávida. Que ela estava grávida. E aí ele ficou muito chateado quando veio a negativa, então, disse que ele ajudou muito o Biel e como é que o Biel fazia isso com ele agora. Que foi ele que tinha estendido a mão pro Biel quando ele saiu da fazenda, tava bem com o filme queimado e o Biel pediu para fazer uma entrevista para poder se explicar melhor e ele foi, viajou lá para a cidade dele para poder conversar e tal. E aí, então, ele achou uma tremenda ingratidão agora, na hora que ele questionou sobre alguma coisa, que ele queria dar uma notícia sobre eles, e ele não ter sido verdadeiro, não ter sido totalmente claro com ele sobre a gravidez da Thaís. Então, o Léo Dias ficou enfurecido com isso. Eita. Mas não terminou só aí, não. Continuou. Continuou, porque ele ficou enfurecido, ele foi nos stories, ele fez stories, ele deu uma entrevista para um outro canal, para o Erlan Bastos, para falar que estava chateado, quer dizer, ele botou a boca no mundo e resolveu contar e falar detalhes sobre essa história. Só que quem não gostou dele fazer isso? Quem? O Biel. Uai. Não gostou. Dele expor como é que foi essa conversa dos dois, na ocasião, perguntando se eles estariam grávidos ou não. Ele não gostou do Léo Dias ter ficado chateado pela resposta que ele deu, porque segundo ele, a resposta que ele deu não foi uma resposta conclusiva. Então ele não devia falar nada, porque ele não disse nem que sim, nem que não. Ele não poderia ter falado, olha, eu não quero falar sobre isso, mas Léo, não gostaria que você publicasse agora, até porque várias pessoas, não só com o Léo Dias, inclusive com a gente aqui, que a gente vai dar alguma notícia e vai naturalmente checar com a fonte, às vezes a pessoa fala, não, eu não quero noticiar isso agora. A gente tem que respeitar a pessoa e em várias situações. Eu sei que também o Léo Dias já segurou informações em respeito à pessoa, ao pedido da pessoa, né? A única coisa que numa situação dessa se pede é, a hora que você quiser falar, dá prioridade para eu falar primeiro, né? De eu dar esse furo de notícia. É assim que funciona. Talvez o Biel, por ter ido antes lá, pedir ajuda pra ele e tudo mais, poderia ter falado, ô Léo Poderia Dias, ter sido camarada também, né? Eu não quero falar sobre isso agora, é ou não é, mas por favor, não publica. De qualquer maneira, o Léo Dias gravou alguns vídeos meio revoltado ali, né? Então, vamos ver esses vídeos que ele fez, né? Contando essa história e dizendo por que ele tá tão chateado assim com o Biel. Vamos ver. Ih, roda aí, Léo Dias. Você sabe que muita gente me procurou aqui pra eu parar de brigar na internet. Porque eu não sou mais essa pessoa. Não sou mais essa pessoa. Eu sou uma pessoa evoluída. Eu sou uma pessoa da paz. Não brigo mais. Quer brigar comigo? Briga sozinho. Mas certas coisas, na boa, principalmente quando referem-se à minha profissão. E eu tô aqui para defender a classe jornalística. Você que é jornalista, você sabe do que eu tô falando. É o seguinte, eu não admito essas personalidades que usam a imprensa para fazer lançamento de música, lançamento de clipe, lançamento de qualquer que seja. Eu tô aqui para divulgar o seu trabalho. Eu não cobro, não. Eu não cobro. Agora, mentir, como o Biel fez para lançar música, não dá. VTube, criar fake newsinha para fazer lançamento. Eu gosto tanto do seu empresário, cara. Trocamos várias ideias aqui. Rapaz bom, menino bom.
Pocahontas fingir separação, término de noivado para chegar na mídia? Gente, o que essas pessoas fazem? Vocês estão brincando com a imprensa. Brincando com a imprensa. E amor, presta atenção. Para toda ação, existe uma reação. Tá aí. Eita, então de ameaça ainda ali, para toda ação tem uma reação, né? Tá aí a manifestação do Léo Dias depois Enfurecido. que aconteceu tudo isso. E aí, como você disse, o Biel também não ficou calado, foi lá e mostrou alguns reação prints, dele. né, dessa conversa que ele teve com o Léo Dias. Diretor Candinho, põe na tela essas imagens para o nosso amigo de casa ver. Para se explicar, ele printou a conversa que ele teve para mostrar exatamente o que foi que ele falou pro Léo Dias. Aqui, ó, o Biel. Tem dois, essa é a segunda, a gente não tem a primeira, não? Tem a primeira, a conversa que eles estavam ali antes. Aqui, essa. Ele falou, oi, Biel, Léo Dias aqui. Ele fala, Léo, beleza? Aí ele fala assim, Biel, você é direto, Léo Dias fala, né? Por favor, não minta pra mim. Recebemos a informação de que a Thaís está grávida. Resolvi perguntar pra você, porque da última vez eu perguntei outra coisa pra Thaís e ela mentiu pra mim. Aí ele falou, prefiro não falar agora, Léo. Aí ele, valeu, eu te entendo, obrigado. E depois disso, o Léo... Aí ele pegou essa resposta aqui e confirmou, fez uma publicação dizendo que a Thaís estava grávida. Confiou na fonte, então, que tinha dito pra ele que a Thaís estava grávida. Como ali a fala do Biel foi meio, né, sem querer falar, ele acreditou, então, que era isso, que ela estava grávida mesmo. Aí esse é o desabafo que o Léo fez direto pro Biel depois. Aí ele pegou e disse assim, Biel, eu fiquei muito decepcionado com você. Por que você não disse que não era verdade a gravidez? A sua resposta deu margem a que eu pensasse que você não podia falar. Aí ele em caixa alta ali, né? Eu estou extremamente decepcionado com você. Eu que te ajudei antes de A Fazenda e em várias situações. Pelo visto, gratidão não é seu forte. Eu perguntei, você vai ser pai? Você respondeu, não posso falar sobre isso. Aí ele encerra, você brincou comigo para nunca mais, né? Ou seja, para nunca mais fazer isso e tal. Isso não vai acontecer de novo, quer dizer, como se ele estivesse cortando o relacionamento ali, né? Comigo você não brinca mais, de você eu não falo e deixa pra lá. E depois disso, hoje pela manhã, o Biel resolveu rebater essas críticas do Léo Dias. Põe na tela. Nossa senhora, eu me deparei com uma parada que acho que vocês também viram, ficaram sabendo e eu vou ter que falar sobre isso, porque não é assim, né? Não é assim que a bandinha toca. Esse é o print do WhatsApp, da única resposta que eu dei pra ele vir com essa história toda que ele veio depois. E também o segundo print é da DM que ele me mandou. E eu não entendi muita coisa, porque eu tenho que pensar na resposta que eu vou dar e tenho que pensar se eu vou dar margem pra você pensar outras coisas ou não. Sendo que eu não sabia a verdade ainda da Thaís, a gente não tinha uma resposta. Ela tá tirando o DIU, ela tá frequentando ginecologista, entendeu? A primeira coisa mais coerente a se fazer era conversar com ela. Até porque na hora eu achei que ela tava meio sem jeito de me contar. Então eu dei aquela resposta, que não falei sim, nem falei não. Que é melhor também do que não falar nada, porque vai saber, né? Se dando uma resposta a pessoa já veicula tudo que veiculou, imagina se não dá. Então, cara, o que eu tenho pra falar mais ou menos sobre isso é isso aí. Deixar claro que em nenhum momento quis brincar com o jornalismo, muito menos com a mídia. Respeito o trabalho de quem exerce um trabalho coerente, entendeu? E é isso, família. Vambora, mais uma pedrinha no caminho. Tudo bem, novamente eu digo, ele tem todo o direito de não querer se manifestar. Mas não custava nada, assim como ele veio nos momentos difíceis da vida dele pedir ajuda pro Léo Dias, falar, ô Léo, isso que tá ocorrendo, não vou mentir pra você, eu não sei exatamente, porque ele mesmo falou ali, não sei, a gente tá passando por um momento tentando, isso ele poderia falar, é até bonito, né, que bom, teria até uma torcida, mas eu também não quero que você fale isso. Eu duvido que o Léo Dias ia publicar alguma coisa ali avessa, até porque isso iria ser desmentido. Então, assim, ele tem todo o direito de falar, não quero que publique. E aí, se o Léo Dias, mesmo ele falando isso, não quero que publicasse, aí também seria errado. Mas não chegou nem nisso também, né? Então, faltou, da mesma maneira, e nisso eu até concordo com o Léo Dias, porque muito artista, quando tá precisando, Vasti, liga pra você, pede, se coloca à disposição, quer falar da vida, quer abrir a casa, quer falar tudo. Mas quando não tá precisando, ou acha que aquilo ali pode ser, não, eu dar uma ignorada ali na imprensa vai ser bom pra mim, também acontece esse tipo de coisa. Então, são duas vias, né, que elas precisam ir e voltar. Essa é a realidade.
poderia não ter dado isso se fosse realmente um diálogo mais aberto ali por parte também do Biel, né? Eu acho que... Eu não quero ficar em cima do muro, não. Mas acho que nessa história, cada um tem uma pontinha de razão e cada um tem um pouquinho de errado também. Entendeu? Os dois podiam ter se entendido melhor sobre o assunto. Não tendo uma resposta conclusiva, ele podia ter insistido mais, ele podia ter dito, então, que ia dizer que também que a mulher estava grávida, enfim. Os dois poderiam ter agido com mais transparência e essa conversa truncada aí podia ter dado mais certo. Faltou diálogo. E sobrou para os outros, né? Porque aí acabou que o Léo Dias citou outras pessoas aí também, a Vitube, citou a Cocá. Aí o Léo Dias tava com ar de muita gente, foi lá e começou a falar das pessoas que ele tem mágoa por algum motivo, né? Das coisas que acontecem. Então, a própria Thaís, gente, teve uma imagem dela que ficou famosa, que parecia que ela estava grávida e que depois era só a imagem de um clipe. Vocês lembram disso? Que eles usaram a imagem dela com um resultado positivo de gravidez, como se ela tivesse grávida, e depois eles falaram, não, isso aí faz parte do clipe. Então, era só um marketing mesmo para chamar a atenção para o clipe. Por isso o Léo Dias já estava meio escaldado e já falou, vou perguntar pra você, porque já tinha dado errado uma vez. Ele falou que tinha mentido, né? Esse golpe já tinha acontecido uma vez. Então ele já estava com medo e receoso. Ai, olha, eu infelizmente acho que isso aí não vai... Eu concordo com você que essa conversa truncada gerou razão e culpa para ambos os lados. Mas podia não ter sido simplesmente uma conversa truncada. Podia ter sido uma conversa realmente bem ali honesta. Do mesmo jeito que o Biel foi honesto quando falou, eu tô com a minha imagem muito ruim, me ajuda, Léo Dias. E ele já fez isso. A gente tá falando de artista, é diferente. Eu, engravida, eu não tenho que chegar a falar pro vizinho, para qualquer um que me pergunta se eu tô grávida. Eu não sou artista. O artista tem uma prestação de contas diferente para o público e também para a mídia, para a imprensa, que é quem ajuda a manter o trabalho dele em visibilidade, em evidência, exatamente. Então, faz parte. Não, faz parte.